Era uma vez, nas vastas savanas da África, um jovem leão chamado Léo. Diferente dos outros leões, Léo não se contentava em apenas caçar e reinar sobre seu território. Ele tinha sonhos grandes. Um dia, enquanto caminhava pelas pradarias, ele notou que a natureza estava cheia de objetos fascinantes. Pedras de formas únicas, conchas trazidas pelo vento, e até mesmo objetos perdidos pelos humanos. Foi então que uma ideia brilhante acendeu em sua mente. Ele poderia colecionar e vender. Quem sabe tornaria-se o primeiro leão empreendedor da savana. Léo estava determinado a trazer sua visão à vida. Ele começou a coletar meticulosamente cada tesouro que encontrava durante suas caminhadas diárias. Logo ele tinha uma coleção impressionante, cheia de itens raros e únicos. Léo sonhava em organizar mercados onde todos os animais da savana pudessem admirar e comprar suas preciosidades. Imaginava o entusiasmo das zebras, girafas e elefantes em descobrir esses objetos que carregam segredos e histórias do passado. Com grande entusiasmo, Léo começou a partilhar suas ideias com suas companheiras do orgulho, principalmente com as leoas que lideravam a caça e a proteção do grupo. Ele falou com paixão sobre seus planos, explicando como sua nova empreitada poderia não apenas trazer prosperidade, mas também unir todos os animais de maneiras novas e emocionantes. No entanto, seu fogo ardente encontrou uma resposta fria. As leoas ouviram suas histórias, mas em vez de encorajá-lo, começaram a rir. "Um leão vendedor de bugigangas?" zombou uma delas. "Por que você não deixa esses devaneios e foca no que realmente importa? Caçar e proteger o território." As palavras cortaram Léo profundamente, mas ele tentou resistir, afirmando que um leão não precisava ser definido apenas por sua natureza de caçador. Porém, as risadas e os sorrisos condescendentes continuaram. Léo voltou para seu canto da savana sentindo-se pequeno e tolão. As palavras das companheiras ecoavam em sua mente, minando sua confiança. Ele acreditava tanto em seu sonho, mas agora tudo parecia uma piada cruel. Enquanto os dias passavam, Léo cada vez mais se isolava, ocupado em observar sua coleção enquanto a dúvida brotava em seu coração. Como poderia ele, um leão, desafiar a tradição e seguir um caminho tão incomum? O peso das críticas começou a afetar profundamente o espírito de Léo. Cada dia que passava, ele se sentia mais desencorajado. Sua confiança se esvaindo como a areia através de seus dedos. Enquanto as outras leoas continuavam com suas atividades diárias, caçando em grupo, defendendo o território e cuidando dos filhotes, Léo se sentia cada vez mais um estranho em seu próprio lar. Suas noites eram preenchidas por pensamentos turbulentos, questionando se suas ideias realmente tinham algum valor. As risadas e os comentários sarcásticos de suas companheiras ecoavam em sua mente constantemente. "Lá vai o leão sonhador", diziam algumas. "De que adianta coletar coisas sem utilidade?" As palavras machucavam, e por mais que Léo tentasse, era difícil ignorá-las. O que uma vez havia sido um sonho cheio de potencial, agora parecia um fardo pesado. Na época das reuniões no grande círculo do orgulho, Léo começou a notar como os olhares se voltavam para ele, com um misto de desprezo e pena. Era como se cada movimento dele fosse observado e julgado. Ele sentia o isolamento crescendo ao seu redor, uma barreira invisível que o afastava dos outros. As críticas não vinham apenas das palavras, mas também dos olhares silenciosos que diziam: "Você não pertence aqui com essas ideias ridículas." Houve um dia particularmente doloroso quando Léo decidiu tentar mais uma vez compartilhar sua paixão, na esperança de que as leoas compreendessem sua visão. Ele decidiu exibir seus achados durante uma assembleia, organizando-os cuidadosamente para mostrar seu valor. Mas em vez de apreciação, ele foi recebido com mais risadas. "Esqueça essas quinquilharias, Léo", disse uma das leoas mais velhas. "Você está desperdiçando seu tempo e nos envergonhando." A tristeza finalmente tomou conta de Léo. Suas forças se esgotaram e ele abandonou seu projeto. A coleção que antes lhe trazia alegria agora estava esquecida em um canto da savana, coberta de poeira e folhas secas.
Ele parou de falar sobre seus sonhos e lentamente os dias voltaram a parecer cinzentos e sem cor. Léo continuava sua vida cotidiana, mas seu espírito estava quebrado, machucado pela dura realidade de não encontrar apoio para seus sonhos entre aqueles que mais importavam para ele. Desanimado e solitário, Léo começou a se afastar cada vez mais do seu grupo. Passava longas horas vagando sozinho pela savana, evitando as leoas e tentando ignorar aquela voz interna que insistia em dizer que ele estava fazendo a coisa certa. Foi num desses dias de solidão profunda que algo extraordinário aconteceu. Enquanto caminhava próximo ao penhasco, Léo encontrou a sábia águia, Áurea. Conhecida por sua visão aguçada e conselhos prudentes, Áurea percebeu instantaneamente o peso que Léo carregava. Sem hesitar, ela pousou graciosa ao seu lado, enrolando suas poderosas asas ao redor de seu corpo com um gesto acolhedor. Léo, disse Áurea com uma voz suave mas firme, vejo que algo o está perturbando profundamente. Conte-me, jovem leão, o que aflige seu coração? Léo, inicialmente relutante, acabou por desabafar, contando sobre seus sonhos, as críticas dolorosas e o coração partido. Áurea ouviu com paciência, sem interromper, absorvendo cada palavra com empatia. Quando Léo terminou, Áurea ficou em silêncio por um momento, refletindo. Entenda, Léo, começou ela. Os grandes sonhos frequentemente encontram resistência. Quem não enxerga além do óbvio, muitas vezes reage com medo ou desprezo ao que é diferente. Mas isso não significa que seu sonho não tem valor. A águia ergueu uma das asas e apontou para o horizonte. Veja o sol nascente, ela disse. Ele nasce todos os dias, imperturbável pelas nuvens que tentam esconder. Seja como o sol, brilhe seu próprio caminho, independente das sombras que tentam encobrirá. Essas palavras tocaram o coração de Léo de uma maneira que ele não esperava. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de esperança se reacender dentro dele. Mas como posso continuar quando todos estão contra mim? Perguntou ele, ainda hesitante. Os maiores feitos da vida muitas vezes começam na solidão e resistência. Respondeu Áurea. Use as críticas como combustível para sua jornada. Provando a si mesmo o valor do que busca, encontrará seu próprio caminho ao sucesso e à admiração. Nem todos compreenderão imediatamente, mas aqueles que importam, eventualmente, verão o brilho do seu esforço. Com essas palavras sábias, Léo sentiu uma nova determinação brotar dentro de si. Ele agradeceu a Áurea e, com um espírito renovado, decidiu que não desistiria tão facilmente. Independente das críticas, ele honraria o seu sonho, tal como o sol que nasce todos os dias, inabalável e constante em sua jornada, pronto para iluminar o mundo com sua luz única. Com a renovada determinação infundida pelas palavras de Áurea, Léo voltou ao seu esconderijo na savana, onde sua coleção estava esquecida. Ele limpou cada item, soprou a poeira e começou a organizar seus achados com um carinho e cuidado renovados. Cada objeto agora parecia brilhar com uma nova promessa, uma nova possibilidade. Decidido a seguir seu sonho, Léo começou a planejar uma nova estratégia. Ele sabia que precisaria provar o valor de sua coleção não só para si mesmo, mas também para os outros animais da savana. Inspirado pelas palavras de Áurea, ele decidiu criar um grande evento, uma exposição onde todos pudessem ver os tesouros que ele havia coletado e entender a história e valor de cada peça. A primeira etapa foi convencer alguns de seus amigos mais próximos. Embora muitos ainda estivessem céticos, Léo conseguiu atrair a atenção de uma zebra chamada Zara e uma girafa chamada Gina, ambas conhecidas por serem curiosas e generosas de espírito. Com sua ajuda, ele começou a espalhar a notícia da futura exposição, prometendo uma experiência única cheia de descobertas e histórias fascinantes. O dia da exposição finalmente chegou e Léo sentiu um misto de ansiedade e esperança. O local da exposição estava preparado com cuidado, cada item cuidadosamente exibido, acompanhado de pequenas placas explicativas que narravam suas peculiaridades e origens. Zara e Gina, entusiasmadas, ajudaram na recepção.
explicando aos visitantes o trabalho árduo e a paixão que Léo havia dedicado ao projeto. Surpreendentemente, os animais começaram a chegar, primeiro timidamente, depois com crescente curiosidade. Elefantes, zebras, antílopes e até outras leoas foram se aglomerando, fascinados pelo que viam. A murmuração de espanto e os olhares surpresos lentamente modificaram o ambiente, preenchendo o espaço com um senso de maravilha e respeito. As leoas que antes riram de Léo agora viam seus esforços com novos olhos. Uma a uma, elas se aproximaram dele. Nunca imaginei que esses objetos pudessem ter tanta história, admitiu uma delas. Desculpe por não ter visto isso antes. Léo, humildemente, aceitou as desculpas. Sentia-se realizado ao ver o brilho de interesse e admiração nos olhos dos outros. A exposição foi um sucesso monumental. Os animais não só admiraram os tesouros, mas começaram a trazer seus próprios achados para Léo analisar e incluir em futuras exposições. Naquele dia, Léo compreendeu algo fundamental: a importância de seguir seus sonhos, mesmo diante da adversidade e da incompreensão. Ele aprendeu que a verdadeira chave para cumprir um sonho é a perseverança, a crença em si mesmo e a disposição a seguir em frente, mesmo quando o apoio inicial é mínimo. A partir daquele momento, Léo continuou a colecionar e a explorar, tornando-se não só o primeiro leão empreendedor da savana, mas também um símbolo de inspiração e coragem para todos, provando que qualquer sonho, não importa o quão inusitado, pode se tornar realidade com paixão e determinação. Junte-se a outras mentes curiosas e transforme a sua visão de mundo. Ao se inscrever em nosso canal, você não só recebe conteúdos exclusivos e insights valiosos, como também faz parte de uma comunidade que valoriza o aprendizado contínuo e a exploração de novas ideias. Não perca a oportunidade de alimentar sua sede de conhecimento e fazer a diferença. Clique em inscrever-se e comece agora sua jornada de descobertas.